Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado e hoje nós temos aqui convidados incríveis. Eu sei que todo episódio eu falo que vai ser sensacional, mas esse, sem sombra de dúvidas, ele é muito interessante porque vai trazer uma perspectiva de conexões, network. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui com a advocacia de sucesso, aquela advocacia de primeira divisão que a gente tanto fala, só que com advogados que construíram isso utilizando métodos. Então, a forma que alcançou aquele resultado final, sabe aquele tino, aquele... por que o cliente chega a mim? Então, isso na verdade não se trata de uma casualidade. Isso aqui é construído. E é essa construção, é esse laço, é essa conexão que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje. Então, vou apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com a doutora Amanda Cunha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Me apresento? Sim, claro. Aqui a gente faz ao vivo, né? Eu sou a Amanda, sou especialista pelo Instituto de Direito Público, mestrando em Direito e atuo na área de contratual, imobiliário, prestando consultoria para as empresas. Eu estou muito feliz de estar aqui com colegas, parceiros. E é isso, vamos que vamos. Show, muito obrigado. Nós também estamos aqui hoje com a ilustre presença do Dr. Rodrigo Cândido. Seja muito bem-vindo. Olá, Rossi. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Amanda. Obrigado, Cleis, por compartilhar esse momento comigo e com os telespectadores. Sim, nós estamos no YouTube, Spotify, Instagram. Estamos em todas. Olá a todos. E também estamos aqui com o Dr. Cleixe Monteiro. Seja muito bem-vindo, doutor. Opa, tudo bom, Rossi? Obrigado aí pelo convite. Estamos muito felizes em estar aqui. E vamos lá. É isso aí. Pessoal, esse convite ele é muito especial para todos vocês, porque são membros fundadores da Alumni, da Universidade Católica de Brasília, né? Então, a Alumni, eu sei que ela é idealizada, ela tem um coração. Basicamente, a gente vai ter uma oportunidade, vou deixar, obviamente, a nossa presidente falar sobre a Alumni, explicar, inclusive, para os nossos espectadores, o que é a Alumni. E eu gostaria também de salientar uma questão muito importante dos nossos convidados. Veja que, quando a gente fala da advocacia, uma coisa que foi muito dita anteriormente, sobretudo para os advogados mais antigos, que a advocacia de sucesso é aquela que tu demanda tempo. É aquela que demanda a semeadura, que ao longo de vários anos você começa a colher. E eu tenho aqui 3 paradigmas que vão quebrar de forma abrupta essa afirmação e dizer que não se trata de tempo, mas sim de estratégia, conexões, networks e afins. Então esse episódio, assim como os demais, é extremamente interessante e especial e vai trazer um pouco da história de cada um, vai falar das estratégias, vai falar do íntimo, das conexões, do que foi desenvolvido ao longo da carreira de cada um dos nossos colegas advogados. Mas, antes da gente entrar propriamente nas entrevistas, no diálogo e no debate, vamos lá, Henricão, nosso sombra, manda a boa aí dos nossos parceiros. Açaí Puríssimo. Exatamente, você aí que está nos acompanhando sabe que a Puríssimo está desde o começo do podcast nos apoiando, sempre conosco e sabe que os nossos seguidores conseguem desconto de até 20%. Então você vai lá na CNB13 e fala, sou seguidor do podcast Pode Advogar. Então tem que seguir lá no Instagram para você conseguir um desconto de até 20%, beleza? Procura lá o Luizão, manda uma foto. Tamo junto, Açaí Puríssimo. Como sempre, muito obrigado. Agradecemos demais esse apoio. Vocês são os feras. Muito obrigado mesmo. Show. Que a qualidade é Puríssimo, né? É isso aí. E também nós temos a Makes Store, né? Loja de maquiagem que fica em Águas Claras, na Galeria Labelle. Muito obrigado pela parceria. Lembrando que os seguidores do podcast Pode Advogar têm até 10% de desconto, não são acumuláveis. Mas vai lá, fala que é seguidor do podcast Pode Advogar, aproveita esse fim de ano, já faz a compra ali da maquiagem, já garante o presente do fim do ano. E é isso aí. Muito obrigado pelo apoio. Desde o começo também do programa, sempre nos apoiando. Só tenho que agradecer aos nossos apoiadores, Makes e Açaí Puríssimo. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, entre em contato, manda um direct lá para nós, que a gente avalia. E lembrando que nós sempre divulgamos aquilo que acreditamos. Então, qualidade, a gente atesta a qualidade, a gente divulga justamente porque a gente acredita no produto. Então, ficou interessado? Entre em contato conosco. Mas vamos lá, galera. Seguinte, papo de hoje, ideia de network, conexão. Eu gostaria de começar primeiro, Amanda. Vou te chamar de Amanda, tá? Vou falar, Okay. vou tirar os pronomes de tratamento aqui. Ótimo. Vou chamar cada um por seu nome, até porque tem um grande carinho e admiração por todos. Amanda, a ideia de falar de uma advocacia inaugural, é a questão da pessoa que está iniciando a construção da advocacia, embora, como eu disse, né, não seja a advogada antiga, mas já uma advogada de sucesso.
Conta um pouco da sua história pra gente, essa ideia do desenvolvimento, da construção da profissional Amanda Cunha. Bem, primeiro eu quero falar o que é ser advogado de sucesso, né? Essa palavra, ela ganha muitos sentidos, né? O que é verdadeiramente sucesso? Eu acho que sucesso é fazer aquilo que você ama, que arde seu coração, e que você consiga, a partir disso, trazer um sustento mínimo para sua família, né? Porque não adianta também fazer o que se ama e não ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, o sucesso, para mim, eu veria dessa forma. Então, partindo desse ponto, como que eu me posicionei ou me desenvolvi dentro desse aspecto inicial? Cara, eu acho que eu fui muito sortuda, assim, porque logo no início eu tive um feeling muito, muito apurado em sentir que ali logo na faculdade eu já tinha que ser advogada. Eu já tinha que fingir até que se tornasse real. Então, eu tinha já eu mudei o modo de vestir, o modo de me falar intencionalmente. Porque eu via que ali naqueles meus colegas, não instrumentalizando eles, mas vendo o potencial deles, caraca, essa pessoa vai ter sucesso ali na frente, ela vai lembrar de algum parceiro e vai me chamar. Então, eu preciso mostrar que eu tô aqui, que eu tô diferente. Então, desde aquele momento, já foi se construindo pelo menos a fagulha que eu tenho hoje. Então, eu lembro de muitas vezes, assim, eu não era a galera de sair muito, mas eu sempre estava conectada. Apesar de eu não gostar muito ali da muvuca, de estar em festa, não era muito o meu perfil, mas eu me dispunha a estar sempre perto, fazer muitas amizades. E outra coisa, com pessoas de outro curso também. Não adianta só ficar fechado na bolinha do direito. Então, eu passeava ali eu posso falar o nome da instituição? Pode. Então, eu vou falar, porque lá é um mundo mesmo, é a Universidade Católica de Brasília. Então, assim, a gente pula de um lugar, um bloco, de repente a gente está no pessoal da medicina, né? Então, assim, fazer essas interlocuções foi muito importante para mim. Então, já começou ali. Depois, quando eu peguei a minha carteira da OAB, eu comecei a ver a importância do Instagram. Então, eu vi que cara, eu não tenho família que advoga, como é que eu vou fazer para sair desse lugar comum? Porque isso aqui eu não tenho para ofertar. Eu não tenho um pai, uma mãe que vem da área da advocacia, né? Então, qual vai ser o meu espaço de aparição, digamos assim, que eu posso mostrar que eu estou aqui, que eu estou viva, que eu posso solucionar o problema de algum possível cliente? Cara, o Instagram. Então, eu caí em cima do Instagram, produzindo pouco que eu sabia, né? Não mentindo, passando autoridade que eu não tinha, porque isso também é errado. Mas dentro do que eu podia, eu já estava ali mostrando e as coisas foram acontecendo, né? Fulano de tal, indicou tal. E aí, quando eu pegava aquele cliente, eu falava, cara, eu tenho que prestar o melhor serviço. Eu tenho que ser a melhor advogado, que essa pessoa vai me indicar. Essa pessoa, ela vai me indicar para outra. Então, cara, meus primeiros clientes, assim, cobrei pouco. Assim, eu tô até vergonha de dizer, mas cobrei pouco, paguei para trabalhar. Mas eu vi naquele um potencial para outros e foi assim, um indicando para o outro, parceiro chegando. Aí cheguei nessa frase final que você disse, né? Talvez, de dizer que com 2 anos de advocacia eu posso ter algum fruto, né, para apresentar. Show, bacana. Tem algumas perguntas aqui, mas quero fazer essa introdução. Tem algumas perguntas já. Vamos lá. Rodrigão, conta um pouco da tua história pra gente. Eu sei que tu tens uma pegada realmente mais engajada, construiu toda uma ideia profissional antes mesmo de estar atuando como advogado. Você tinha um ideal, você tem hoje uma atuação muito específica em algumas áreas e também está sendo cada vez mais reconhecido por conta desse tipo de trabalho. Conta um pouquinho disso aí para todos nós aqui. Bem, a Amanda, na fala dela, me deu um corte lacaniano aqui, que eu acho que eu sou a idealização e a materialização dos sonhos dos meus antepassados. Isso é inegável. Porque eu vim de uma cidade do interior do Ceará, chamada Ubajara, Ceará. Oi, Ubajara, Ceará, para todos. Vim para Brasília com 14 anos. E eu sempre fui muito engajado e muito idealista. É uma coisa inerente a mim. Já tentei colocar a culpa no signo, já fiz psicanálise, faço psicanálise até hoje. Já troquei ideias e miúdos com outras pessoas. Então, o idealismo sempre ardeu no meu coração. E eu li um livro chamado Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, e ele fala sobre o conceito de super-homem.
E muita gente se equivoca quando vai falar sobre esse conceito de super-homem no sentido de superioridade, fazendo um paralelo com os super-homens dos cinemas. Mas não, é super-homem no sentido de superação. E aí ele vem trazendo todo o conceito e todo o contexto de que nós, para funcionarmos em sociedade, precisamos dessa superação no sentido do coletivo. Porque o homem, o ser humano, o homem sapiens mesmo, ele é algo muito frágil, ele não tem garras, ele não tem dentes, ele não tem nada que possa justificar que ele está no topo da cadeia alimentar. Então, essa ideia de superação através do coletivo toca muito em mim. Tanto é que veio a ideia da Lumni, e depois a gente vai conversar sobre isso. Então, eu me sinto muito realizado hoje pelos parceiros que eu tenho, Cleixe, Amanda, vários outros parceiros. E quando eu vim para Brasília, eu ajudei a fundar um partido político. Eu era muito engajado, ainda sou, muito engajado na causa da sustentabilidade e do meio ambiente. E ajudei a fundar um partido político, isso em 2013. E isso contou muito, porque conheci políticos do Brasil todo. E em 2014, comecei a fazer faculdade de Direito. A advogada partidária, a doutora Carla Rodrigues, um beijo para ela também, viu o meu potencial e sempre me ensinou, levava livros, mandava artigos. Então, o direito eleitoral meio que se encaminhou na minha vida, assim, não foi algo que eu falei, acho que essa área é legal, essa área é uma área de destaque, não foi algo de deslumbre nem nada. Só foi algo que se encaminhou na minha vida. E eu acredito muito no destino, assim. Tento ser um pouco existencialista, mas acredito um pouco no destino. Show. Também tem outra já marcada aqui especificamente para você. E doutor Cleixe Monteiro. Cleixe. Vamos lá. O fera. Cleixe, vamos lá. Todo mundo te olha, eu vou dizer assim, o Cleixe é uma elegância em pessoa, né? Um cara bem alinhado, assim como o Rodrigão também. Um cara, assim, eu já olho assim e falo, eu voto nele, né? Eu não sei nem o que ele vende, mas eu quero ele como advogado. Cleixe, eu tenho certeza que essa figura que você já demonstra na fala, postura, ela tem uma história. E conta pra gente um pouquinho dessa história da sua advocacia, um pouco como foi essa construção do profissional e notadamente de sucesso, assim como os demais, que tu construiu ao longo da sua carreira. Cara, vamos lá. A minha família, praticamente toda, é de servidores públicos. E eu não tinha o menor interesse em ser servidor público, desde que eu entrei na faculdade. E eu também não sabia se eu queria advogar, não conhecia ninguém que era da área, da minha família, não tinha ninguém tão próximo assim. E aí eu decidi, não, o que eu vou fazer? Vou aproveitar a faculdade e ser estagiário. Aí deu o segundo semestre, consegui um estágio, já fui direto. E lá, nesse estágio, eu tive muitas oportunidades, desde o início, assim. E essas oportunidades, inclusive de estar na mesa, de fechar contrato junto com o pessoal, pegar causas de várias áreas de atuação, então consegui transitar por muitas coisas. E aí me apaixonei. Deu o segundo semestre, me apaixonei. E aí, daí em diante, fiquei na advocacia. Aí eu tive vários objetivos, né? Um dos objetivos era estar em um dos maiores escritórios do Brasil. Fui, corri atrás, entrei em um. E aí eu me apaixonei pelo empresarial, pelo societário e estou aí até hoje. Show. Então hoje, predominância no direito empresarial e societário. Empresarial e societário. Hoje a gente tem uma vertente mais específica que é para clínicas, hospitais e dentistas também, que é uma veia mais forte do escritório. Show. Então, já na parte preventiva desse pessoal, compliance, governança. Isso que eu ia falar, importantíssimo. Eu atuei já também no CRO e no CRM. CRM tem um tal do PEP. Sim. Diabo é o PEP, é um processo pré-processo. Que é um nuance interessante, assim. Como se especializar? Muito específico. Exato. Muito como entrar específico. Nesse campo? Porque como que eu vou entrar na ideia do direito eleitoral e como que eu vou pegar e vou cravar a ideia de pesquisar algo? Mas antes de pegar e continuar esse bate-bola, eu quero fazer uma ponderação aqui. E inclusive esse daqui já pode vir já como corte, aquele corte padrão. Eu ouvi aqui hoje sorte, destino e estágio no segundo semestre. E eu vou pedir Vênia para corrigir os três,
E não foi sorte, não foi destino. E esse estágio no segundo semestre, que é excepcionalíssimo, dialoga justamente com os demais. Não foi sorte porque foi construído. Não foi destino porque você fez aparecer. E o estágio no segundo semestre, que é excepcionalíssimo, com certeza foi mérito. Então, cada um de vocês, eu sei que vocês estão sendo mais humildes, até porque tem aquele momento inicial, mas vocês trabalharam bastante para isso. E é exatamente o ponto de hoje. São essas conexões que tu falaste. Cada um deles trouxe aqui na sua fala um momento de conexão. Muito se fala sobre network, mas vamos utilizar uma ideia mais humana, inclusive, que é uma das grandes falas da doutora Amanda, a Andinha, que é a ideia de conexão, que é justamente esse laço que tu constrói com aquelas pessoas numa troca. É uma ideia intimista que te permite crescer e crescer de mão dadas, crescer em conjunto. A legada sorte aqui, no caso, veja que foi criar uma malha de pessoas que se lembrarão de ti, lembram naquele momento, e lembrarão quando do momento oportuno da necessidade. Sempre ladeando o seu lado profissional e reconhecendo como tal. O tal do destino, ele foi construído por meio da sua dificuldade e aquilo que tu trouxeste no primeiro momento sobre a construção do coletivo para trazer hoje a ideia do Rodrigo. O Rodrigo é um cara muito carismático e pode ter certeza que não foi só destino, não. Tem muito mérito aí. A questão de defender o ideal é trabalho, né? E a construção do profissional numa área tão específica, conseguir um estágio, um escritório no segundo semestre, não é para todos. Sem sombra de dúvidas, essa aqui é a ideia de experimentar e decidir. Porque quando você não decide algo, tu fica à deriva. E aí qualquer coisa onde tu chegar tá bom. Rossi, só um corte a respeito do Cleixe. Engraçado que a gente falava assim, a gente tinha um mantra, né? Cara, se o Cleixe não der certo, ninguém mais vai dar. Porque toda vez ele chegava todo engomadinho, todo, né? Desde o segundo semestre. Desde o segundo semestre, cara. Porque assim, não é comum mesmo estagiar no segundo semestre em escritório de advocacia. Isso é um feito. É um feito. Então a gente fala, cara, se o Cleixe não der certo, ninguém mais aqui vai dar. Cleixe, então vou inverter a ordem aqui. Essa questão desse seu posicionamento, como foi para conseguir essa primeira oportunidade de trabalhar nos maiores escritórios do Brasil e essa posição tua que já deu para perceber que seus colegas reconheceram assim desde o primeiro momento e até tem esse mantra de se o Cleixe não der certo, ninguém dá. Como é que foi essa estratégia aí? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Cara, eu sempre fui muito obstinado em tudo que eu queria fazer na minha vida, né? E aí, meus pais, eles estavam precisando de um advogado quando eu estava na faculdade. E eu não tinha como, ainda não conhecia ninguém, não sabia se os professores eram bons. E para mim, para ser bom, não é só falar que é bom, eu tenho que entender que essa pessoa é boa. E aí, eu comecei a estudar muito sobre essas causas que a gente precisava, eram causas bancárias, né? Estudei muito mesmo. Aí eu falei, cara, beleza. Agora eu sei exatamente o que a gente precisa. Aí liguei para 1, 2, 3, 4 escritórios. A gente foi em todos esses escritórios. Mas teve um desses escritórios que foi o que fechou. Eles falavam que eles eram especialistas, na verdade não eram especialistas, né? Eles eram generalistas, sabiam de tudo um pouquinho. E aí, chegando lá nessa reunião específica, o pessoal acabou gostando de mim, porque eu dei uma aula sobre a matéria, né, desse processo. E aí, eles falaram, não, vem aqui semana que vem, será que você não quer estagiar aqui com a gente? Aí eu fui e acabei entrando. Entendi. E esses advogados, esse estágio como um todo, ele te permitiu criar essas conexões? Como foi essa construção, assim, também do profissional ao longo do estágio? Foi exigido a ti a começar a... Foi exigido. Aí eu tive que ir todos os dias de terno, gravata. Pra mim, gravata sempre foi um parto. Eu não sou muito fã de gravata, não, mas terno eu gosto bastante. E aí tive que começar a ir diariamente com terno. E como era muito corrido, tinha faculdade, depois tinha o estágio à tarde, eu não tinha como passar em casa. Então eu já tinha que almoçar e eu não ia levar a roupa no carro, então eu já ia com a roupa mesmo. Ficava o dia inteiro de terno. Às vezes um pessoal até gozava, né, zoava. Mas eu tava lá, na postura, tranquilamente. E você acha que essa expectativa, sobretudo dos colegas, criou uma pressão em ti para realmente fazer dar certo a advocacia? Porque o mantra, ele não vem à toa, ele vem assim, ainda que seja uma piada interna, um inside, ele vem ali justamente com expectativas. Isso tu acha que te motivou a crescer, te atrapalhou? Porque, veja, tem muitos advogados que nos seguem e também tem alunos. E tem pessoas que pretendem fazer o curso de Direito. Então, ouvir o relato, né, em especial quando se tem ali um sucesso jovem, não que seja inexperiente, mas a questão de jovem, isso é atípico na figura geral. Sim. Então, talvez
tu pudesse, por exemplo, trazer, de compartilhar isso, para que possa ser realmente um atalho para que as Sim. pessoas possam observar. Então, eu acho que tem um pouquinho da fala de cada um aqui, o que eu utilizo pra mim. Acho que inclusive na tua jornada. A gente tem que, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar o nosso melhor. E não pode se comparar de forma alguma com as outras pessoas. Você pode utilizar como exemplo, como um ideal ali, de onde você quer chegar, uma meta. Mas a comparação, ela é péssima, né? E você também não conseguir dar o seu melhor em tudo que você faz, isso daí você tá fadado ao fracasso. Então, eu penso sempre nisso. Você tem que ter um objetivo claro e trabalhar para aquilo. Vai demorar o tempo que for, você tem que construir e fazer acontecer. Show. Excelente. Muito bom, Cleiton. Sempre bom te ouvir. Rodrigo, trabalhar na participação de um partido. Como é que foi isso, assim, do nada? Como é que foi essa ideia de... Porque eu vejo isso como uma circunstância tão específica, tão especializada, que não é uma coisa que cai de paraquedas. Então, assim, eu tenho vontade, não sei como chegar. Como foi a sua caminhada para que a gente possa utilizar como referência para compreender essa parte do direito eleitoral, até o objetivo final de chegar nesse... Para mim, ao meu sentir, o ápice, né? E você, poxa, ajudar a fundar um partido, é incrível. Conta um pouquinho disso pra gente. Posso citar nomes? Pode, claro, sem problemas. Em 2010, meu pai mora aqui em Brasília, eu vim passar as férias com ele e estava tendo a campanha. E minha prima falou, tio, você vai votar em quem? Aí ele, não sei. E ela falou, por que você não vota na Marina? Ela é tão legal. Esse foi o ponto alto. O ponto alto. E aí, Marina? Porque eu vinha de uma realidade no interior do Ceará. Não tô falando que eu passava necessidade, nem tô contando uma jornada do herói. Mas não tinha a terceira via. E eu fui pesquisar Marina Silva, na época de Lan House, que você não tinha nem computador em casa. E eu falava, nossa, ela é uma pessoa que tem ideologia e princípios parecidos com meus. Acabou a eleição e em 2011 para 2012 eu vi que ela lançou um manifesto Rede Pro Partido. E eu falei, nossa, essa é a minha oportunidade. Porque, olha a cabeça miúda. É a minha oportunidade de ter um partido que eu comungue com os valores e princípios. Sou filiado, mas não exerço militância até hoje. E a minha ideia pequena que eu falei anteriormente é porque eu gostaria de ser vereador na cidade onde eu morava. E olha como que a vida é, né? Aí eu vim para Brasília terminar meu ensino médio, eu ia voltar para o Ceará, só que acabou que eu fiquei em Brasília e ajudei na construção do partido. O partido político, para você fazer, você precisa de 550 mil assinaturas. E eu era um dos coletores de assinaturas, eu fui um dos membros fundadores. Você precisa de 550 mil assinaturas e precisa de 101 pessoas divididas em 9 estados. E eu fui uma dessas pessoas. Porque eu era jovem, eu nunca tive dificuldade, na verdade, de não fazer amigos. Eu acho isso uma coisa muito engraçada. Porque eu faço uma amizade, assim, a rodo. Hoje eu conversei aqui com o porteiro aqui do prédio, a gente virou amigo já marcamos o churrasco no sábado. Então, assim, essa vida política sempre teve no meu sangue, sabe? Nunca foi algo excepcional ou algo que eu considere extraordinário. Então, eu fiz amizade muito, muito rápido dentro do circuito político que ali se instaurava, de políticos mais na veia sustentabilista, progressista, e depois fui expandindo. Aí, uma vez, uma colega me perguntou o porquê eu achava que dava tão certo para mim, para eu conseguir expandir tantas minhas relações.
Porque uma coisa é você expandir suas relações com o intuito de forçar uma amizade, ou forçar um relacionamento, ou forçar uma conexão com alguém. E aí me veio à cabeça o livro do Bauman, quando ele fala sobre modernidades líquidas. E aí também é uma autocrítica no sentido que a gente tenta fazer network a todo custo, mas não se aprofícua e não gera a intimidade que a Amanda falou anteriormente. Eu fugi um pouco da pergunta. Não, tá indo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, até porque, assim, me parece que... Eu ainda tenho uma pergunta interessante sobre a questão do advogado, nesse caso, do advogado Dr. Cândido. Teve algum mentor ou alguma mentora para essa jornada do direito frente ao partido? Porque até então, assim, a gente consegue ver qual foi a ponta de aproximação. E o direito? Como é que ele veio? Professor Alessandro Costa. Ele fez uma conexão? Como foi isso? Eu não tinha dinheiro para pagar curso, não tinha. Estagiário ganhava R$600 no Ministério da Justiça. Não tinha dinheiro para pagar curso no ESA. E todo curso ele ofertava. Falava, Rodrigo, você quer? Você precisa? Eu ia à noite, os cursos à noite, gente. Morava no Riachão 2, ia na Asa Norte. Naquele tempo de ESA presencial, que hoje é híbrido, hoje é online, enfim. Aí saía do curso 11 horas, pegava o ônibusinho e voltava, morrendo de medo de ser assaltado, mas ia. Então, o professor Alessandro Costa, ele é uma das minhas maiores referências. Hoje eu dou aula em uma empresa de gestão pública e sempre, graças ao Cleiton, inclusive, que o Cleiton me indicou o meu nome. E eu dou aula sempre trocando turno com a irmã do professor Alessandro Costa, a professora Lilia Simone, que é juíza de direito aqui no TJDF. E aí eu contei para ela sobre essa história e é uma história muito fantástica, porque a vida, ela tem alguns percalços ruins, mas ela também tem percalços muito bons. E quando a gente aprende aquela famosa lição do Guimarães Rosa, que a gente só precisa ter coragem para encarar a vida, tudo se torna mais fácil. Então, eu vejo muita gente reclamando, porque a advocacia é isso, a advocacia é aquilo. É claro que tem os seus deméritos, a gente ainda não tocou no assunto sobre salários injustos de advogados associados que pagam abaixo do piso, a gente não tocou sobre questões sensíveis ainda aqui no podcast, mas também tem muita graça, muito favor imerecido na advocacia. As relações estabelecidas, as conexões, o senso de fazer justiça, você conseguir, através do Supremo Tribunal Federal, que pessoas LGBTs possam casar, ou então que mulheres tenham direito ao próprio corpo dela, enfim. Anyway. Tem sim. Essa sensação, esse feeling de justiça, de dever cumprido no final de um julgamento procedente a favor do seu cliente, você sabe que ele estava certo, que ele foi caluniado, difamado, injuriado, é muito bom. Entendi. Eu acho que essa é a sensação que me move. E essa identidade de ter ali auxiliado a construir um partido, ela te atrapalha na contratação para que alguém chegue para contratar o Dr. Rodrigo como advogado no ramo eleitoral, ou ela, na verdade, amplia os seus horizontes? Na verdade, tem poucos advogados eleitorais. Eu estava como sócio em um escritório agora, até setembro, e precisávamos de um advogado, ano passado, advogado eleitoral. Não apareceu, porque não tem. É uma área que hoje é escassa. Temos muita... Assim, quando a gente fala sobre o mercado de profissionais, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental. Então, temos 5.560 municípios. Nesses 5.560 municípios, temos vereadores. Tem município que tem 9 vereadores, tem município que tem 90 vereadores. Todos têm prefeitos.
temos 543 deputados, 81 senadores. Todos esses agentes políticos que ganham e que perdem precisam de advogado. Então, se um partido político que é oposição ao que eu sou filiado, ou que eu militei, enfim, precisar de um advogado que o tire de acusações de crimes eleitorais e saiba que o advogado é bom, ele vai contratar. Independente, né? Independente, não tem essa questão. Ele vai contratar. Agora, é diferente no consultivo. Porque o consultivo tem que gerar confiança. Mas quando você está ali no contencioso, que você foi pego... Se bem que eu sempre dei muita sorte que todos os meus clientes são honestos e nunca fizeram nada de errado. Quem julga é juiz. Pega esse bizu aí, quem julga é juiz. Eu vou aproveitar até a pausa para fazer aqui o tecla SAP. O que eu adoro é a tecla SAP. Quando a gente fala aqui do consultivo, vamos traduzir numa ideia preventiva para orientar. E o contencioso é quando tá quebrando o pau mesmo, quando o negócio tá lá no embate, tem que resolver, já tem um problema. Então, veja que acabou de abordar 2 produtos. Uma ideia de orientação, assim como o Cleiton tinha falado da ideia de compliance, que é uma ideia preventiva, que antecede o problema propriamente dito, e depois contencioso quando tem um problema. E aí tu tem que resolver o problema. Lembrando que advogado não faz milagre. Ele trabalha dentro da lei com o que é possível dentro do processo e procedimento. Então isso aí realmente é um ponto importante até para deixar destacado na tecla SAP. Mais alguma coisa? Eu acho que a Amanda pode complementar também. Da Amanda tem umas perguntas bem específicas aqui também. Eita! Então... complementar em que sentido? Porque a Amanda também, é porque ela não falou, mas ela tem uma especialização em direito eleitoral. Ela trabalhou também com direito eleitoral. Acho que ela pode dar uma complementada. De contas. Não, mas você monopolizou, é exatamente isso. Okay. É uma área que realmente falta profissionais capacitados. Eu vou deixar claro, profissionais capacitados, né? Porque também tem muitos aventureiros que quando tem ano eleitoral, aí todo mundo quer virar advogado eleitoral e isso é um calcanhar de Aquiles da área. Então, falta profissional capacitado e para quem é capacitado, a notícia corre. Então, isso não é um empecilho você ser filiado ou não. É claro, com várias ressalvas. É bom se manter neutro. Depois, isso foi o momento inicial, né, Rodrigo? Sim. Depois, obviamente, você já é um advogado eleitoralista e já se desvincula um pouco Porque hoje no partido, eu sou advogado do partido. Não da Exato. direção nacional, mas eu sou advogado de algumas direções estaduais e municipais. Então eu não estou mais na posição de filiado, de militante do partido, porque o filiado militante do partido é levar a sua ideia para ou se eleger ou eleger alguém do seu grupo dentro do partido, e eu não faço mais esse papel. Hoje eu faço o papel de advogado de prestar contas e, obviamente, eu não tenho exclusividade só com eles, eu tenho outros partidos, Brasil afora. Meu primeiro cliente, aliás, não foi nem o partido que eu ajudei a fundar. Foi um cliente no interior do Paraná, em São João do Ivaí, o nome da cidade, de 1.500 habitantes. Eu estava terminando de me formar em março de 2020. Ele era motorista de Uber e falou, quero ser candidato a prefeito. Eu falei, tô fazendo um curso de extensão aqui em direito eleitoral, posso te ajudar. E aí, em julho de 2020, eu já peguei minha carteirinha e ele foi meu primeiro cliente. Então, a vida segue, a vida corre. Sim, e já vai o bizu já aí para a questão de quem tem interesse a atuar nessa área. Se foi lá, leu o Código Eleitoral, achou lindo, vai com calma, tem a Lei 9.504 aí dos anos das eleições, você tem lei complementar, então tem muita coisa. É um mundo. Resolução, jurisprudência. Consulta, tem muita coisa. Eu lembro, curiosamente também, cheguei a atuar na eleitoral na época da AGU, então conheço um pouquinho aqui, uma coisa ou outra, e realmente é um universo. De prazo a procedimento é uma coisa estruturada de uma maneira totalmente distinta. Amandinha. Eita, diga. Lá vem lapada. Não, pior que não. Na verdade, tu falaste uma coisa assim sobre a questão do network durante a faculdade, dessa questão das conexões ao longo da faculdade. Hoje tu é presidente da Alumni, que eu sei que tem o teu coração, tu tem toda a alma em volta a ela,
E basicamente a alumni ela tem um condão de agregar, né? Ela tem uma espécie de trazer um sentimento de pertencimento. Ela traz isso como um todo e ela não deixa também de ser um ponto de conexões. Então, trazer um pouco da sua história também, da construção profissional e essa ideia inicial, esse preceito de alumni. O que é alumni? Como foi isso? Além, claro, né? Iniciando, sobretudo, a sua questão da carreira profissional. Tá, ótimo. Bem, para chegar na Alumni, eu vou primeiro fazer uma breve introdução sobre o termo networking, porque, como eu disse até anteriormente, quando a gente estava ensaiando um pouco, né, como que a gente iria introduzir, qual seria a pegada, eu já deixei claro um ponto, né, que eu sempre falo isso dentro da Alumni. Eu não gosto do termo networking, mas eu sei que nós temos de utilizar para melhor compreensão de todos. Por que eu não gosto do termo networking? Porque é igual o termo ideologia. O que aconteceu com o termo ideologia? Virou até música, né? Todo mundo fala, mas não sabe o que é e também não age de acordo com o que essa concepção ela te força a ter um determinado tipo de postura. Então, networking hoje, o que eu estou vendo? Eu estou vendo muitas pessoas instrumentalizando outras. Então, por exemplo, vou ali para aquele evento para fazer networking. Aí o que todo mundo já subentende, né? Vou ali para poder conhecer gente, para num caso, você até citou, para num caso de emergência ou numa mesa de negócio, o meu nome ser citado. Esse ponto, eu acredito que seja a finalização, mas não é o objetivo principal e nem o método principal. Porque eu acredito nas relações, e nas relações sinceras, nas relações de confiança. Então, eu acredito sim que a gente tem que estar envolvido na sociedade civil, que a gente tem que estar sempre em constante feitura de amigo. É tão difícil fazer amigo adulto, né? Vocês repararam isso? Sim. Parece que amigo mesmo, pessoal, a gente carrega desde ali da infância. E depois a gente só faz o tal do network. Só que não, gente. Eu acredito nas relações sinceras, como, por exemplo, o que eu tenho com vocês. Eu não consigo dizer, Rossi, que o que eu tenho com você é só meramente um network. Eu tenho uma relação de confiança. Se surgir um cliente que me peça uma proeficiência em tribunal superior civil, por exemplo, teu estalo, vai vir teu nome no meu pensamento. Mas por quê? Não é meramente um network, por exemplo, do LinkedIn, que, tem 5.000 conexões. Top, legal. Tu já tomou café com algum? Mano, eu sou louco não de chegar lá e falar, vamos tomar um café? Não, eu sou dessas mesmo. Fala, eu acho que sua área conversa com a minha, vamos conversar para ver se surge algo bacana disso daí? Então, esse é o ponto central. Não é instrumentalizar o outro, mas é criar relações de confiança e relações fortes, a ponto de um honorário alto você confiar na expertise do outro, porque você sabe o que o outro faz. Então, foi nesse sentido que surgiu a Alumni. A Alumni, aqui eu tô com o coração dela, que é o Rodrigo. Rodrigo, para eu continuar isso, você pode, por gentileza, fazer uma breve introdução de como que ela surgiu a primeira vez? Porque ele que estava. Gente... Bem breve, porque eu sei que você se empolga com a Alumni. Beleza. Um mês antes da pandemia eclodir, estávamos numa distribuidora, eu, Scarlett, Nairon e Anderson, um beijo, amigos. E estávamos falando sobre sair da faculdade, como é difícil sair da faculdade. E como a gente poderia aprender com outras pessoas e como as outras pessoas poderiam aprender com a gente. Porque nós éramos do centro acadêmico. E bateu saudosismo, etc. E aí, sabe quando você dá uma bebida no drink e fala, por que não? E daí surgiu a Alumni. E tá dando certo. Pode continuar. E aí surgiu... Aí teve um lapso temporal em relação à pandemia, em que, enfim, a gente não sabia lidar. Então, a gente tentou fazer com uma diretoria, que acabou que não foi levado a cabo, mas estão no conselho fundador. E aí, a gente estava no seguinte ponto. Damos andamento ou não? E aí, dentro dessa perspectiva do verdadeiro network, eu vou usar assim, que é network, mas é um network... talvez com outro posicionamento. Sentamos e conversamos e falamos, e aí, vai ter a viabilidade disso mesmo? Porque, assim, dentro das universidades federais e privadas tem um nível de diferença. As federais, parece que tem mais esse senso de pertencimento. Mas não é porque é simplesmente federal, é porque isso é artificialmente criado. Então, por que não criarmos também? E a católica, poxa vida...
Onde você vai, tem gente que se formou na Católica, tem muita esteira, né? Desde quando é o curso de Direito? Nem consigo ainda, não tô me recordando Tem agora. 50 anos. Cara, é história, é pedrada de história. E aí a gente sentou e falou, não, vamos juntar essa galera toda, vamos ver o que dá pra fazer. Obviamente, quem tá no início agora tem um pouquinho mais de tempo pra poder pensar e elaborar, porque dá um trabalho muito grande. Então, primeiro a gente iniciou naquele núcleo mais... Sim. mais fechado, depois a gente foi abrindo. E a Alumni é justamente para isso, Rossi e meninos, né? E vocês podem me corrigir se eu estiver falando algo que não condiz, mas é um espaço de não dar essa instrumentalização, né, que a gente tem em outros âmbitos da sociedade civil, mas de conexões reais. Pessoas que saíram do mesmo lugar, do mesmo ponto, sabe? Quando eu olho para eles, eu fico até emocionada quando eu vejo a progressão. Porque eu vejo, caramba, saiu do mesmo lugar que eu. É possível. Então, quando a gente junta essa galera toda, e pessoas que já estão mais, assim, já tem uma esteira maior, vou citar você, como, por exemplo, já é professor, cara, já tem história para contar. E assim, quando a gente junta essa galera toda, é lógico que vai sair algo bom disso. E aí, não vou me estender muito, mas eu gostaria muito de deixar esse ponto aqui registrado, que a Alumni, ela não é só um ponto de relação, mas também, e não só um ponto de aprendizagem, porque tem gente que está ali que não precisa aprender. Não precisa aprender. Não precisa estar em curso para aprender. Está na qualidade de ensinar. Mas tem gente também que não pode ensinar. Está na qualidade de aprender. Então, o que une essa galera toda? De todos os níveis? Cara, é a relação. É a cultura institucional. Então, é bem por aí. Eu acho que é a pedra de fecho da Alumni, é a relação necessária e a relação sincera, né? De mutuamente se ajudar, de estar junto, de quando você... Cara, a advocacia suga demais, gente. Tem dia que na advocacia você fala, cara, largar isso aqui agora, eu não aguento isso. Tem dias e dias, né? Dias de sucesso, dias de provimento. E dia de não. Dia que você chegar lá, cara, como é que eu vou levar isso pro cliente? Mas quando você olha assim pro lado e vê que a gente, né, que tem senso de cultura e você pode compartilhar isso, né? É demais. Então... Você vê, Cleixe, o olhar apaixonado dos dois até deixaram de falar o que é Alumni. Então, Cleixe. Ai, meu Deus. Vamos tirar o olhar apaixonado, entramos na ideia, no clamor do coração. Idealistas. Mas faltou Vamos pro objetivo. faltou aquela parte. Tô ouvindo esse povo falando isso. Liga a tecla SAP aí. Vamos lá, Cleiton. Normalmente eu faço, mas faça as honras aí. O que é a Alumni? Vamos lá. A Alumni é uma associação para todos os estudantes e ex-estudantes do curso de Direito da Católica. Da Universidade Católica de Brasília. Exatamente. Perfeito. Pronto. E os docentes também, tá? E docentes também. Docentes também entram no... Então, basicamente, a gente cria uma malha de contatos e conexões de pessoas que estão na Católica e estiveram, e que possam ali comungar de interesses comuns, sobretudo, para criar essa ideia de pertencimento, assim como também desenvolver competências, aptidões e trocar. É uma troca. Então, é interessante a gente falar disso, porque nós temos um coletivo de pessoas que já passaram por lá, pessoas que hoje procuram cada vez mais a Alumni para fazer parte, para entender. E, enfim, eu vejo que essa troca é necessária. E eu vou pedir licença para fazer essa menção dessa frase motivacional de coach, aquela coisa horrorosa. Dar um favorzinho, não de coach sério, né, aqueles coaches que não são sérios, né, que a gente vê ali o coach das tragédias. Mas daquele cara que está preocupado em realmente dar um encaminhamento. E talvez essa daí seja uma das afirmativas que de fato faz sentido, que tu é a média das pessoas que tu convive. E quando tu tá cercado de pessoas boas, eu quero que todos vocês que estão assistindo prestem atenção nisso. Os três estão agindo, obviamente, né, de uma forma muito mais humilde, mas os três têm hoje uma advocacia de sucesso, atuam de uma forma profissional de sucesso, e sim, sucesso não só o sucesso profissional de realização, mas sucesso financeiro também. O direito por ideal é legal, mas o direito por honorários, ele tá presente. É top. É melhor. Eu não vou mentir, em sala de aula eu falo que o artigo 85, ele é coisa linda de Jesus, vocês vão ver que eu falo lá, ó, o artigo mais importante do CPC, devido processo legal, professor, não, honorários. Porque basicamente, e os três alcançaram essa meta, né, de ter, assim, a independência financeira, de poder hoje estar vivendo uma vida muito confortável. Os três conseguiram isso e são do mesmo período. Então,
O que isso traz pra gente? O que isso traduz? Veja, são laços, são conexões que foram criadas e hoje existe sim uma malha de contato num período muito contíguo deles que traz essa confiança de um indicar o outro, de ter parcerias. Então, ao longo da tua advocacia, fazendo uma reflexão interna, os laços que tu criaste, as pessoas que tu convive, elas estão na mesma sintonia de criação, geração de autoridade, de buscar o sucesso. Tu falaste de valor, tu falaste disso na tua fala. E achei super interessante. Porque, veja, não é sorte, não é destino, muito pelo contrário, que eu vejo é trabalho. Estudar para conseguir um estágio, para eventualmente poder discutir sobre uma causa que lhe era, obviamente, né, de interesse, trouxe para ti um fruto, que foi uma oportunidade. Sim. Não me parece que ela foi por sorte, nem coincidência, tampouco destino. Foi por trabalho. Então, assim, adentrando nesse campo, eu sou ex-aluno, eu quero fazer parte. Como é que eu faço? E aí? Como é que eu faço para entrar nesse meio? Eu tenho que me candidatar? Como é que eu faço para fazer parte desse grupo que visa criar essa linha de conexões? Qualquer um dos três. A gente tem muitas associações, muitos grupos de pessoas que acabam se tornando panelinhas. Na Alumni é totalmente diferente. Lá, a gente consegue abraçar todo mundo. Todo mundo faz parte do mesmo meio. Nós temos os cursos que atualmente são de graça, que é um momento de conexão, a gente tem encontros. E tem os grupos de WhatsApp, que hoje em dia eu acho que para tudo a gente utiliza o grupo de WhatsApp. Tem alguma dúvida, quero entender, quero contratar alguém para fazer uma diligência. Então tudo a gente resolve ali dentro. E já é com todo mundo que tem um ponto de conexão, que é ter estudado, ou já ter dado aula, ou ser aluno da Universidade Católica de Brasília. Entendi. Inclusive, fizemos um curso, né, de chat GPT que ele ministrou. Exatamente. Cara, foi muito bom mesmo. Show, olha que bacana. O curso de chat GPT ficou gravado? Ficou gravado. Ficou. Tá no YouTube. Show, então a gente tem que pegar e disponibilizar Então isso aqui, o vamos link, vamos embora. colocar isso. Até porque é uma nova ferramenta e assim, é inegável É. que isso daqui consegue acelerar, né, e auxiliar. A eficiência, né? Quando da você advocacia. sabe como usar as ferramentas que todo dia estão aparecendo dentro da sua advocacia, você ganha muito tempo. O problema é que o pessoal fica demonizando as coisas novas que aparecem e acabam se tornando obsoletos na advocacia, perdendo tempo que poderiam estar ganhando. Então, você sabe utilizar as ferramentas que você tem, você está bem na frente de muita gente, né? Sim, é exatamente isso. Rodrigo, como um dos diretores da Alumni, a questão desse contato. As pessoas, obviamente, veem todos os diretores, na verdade, todo cargo que a gente ocupa, a gente tem ali, querendo ou não, uma responsabilidade. Essa responsabilidade, hoje, por ser uma pessoa tão jovem, que já advoga para partidos, que já tem inúmeras atuações a nível nacional, e, além de tudo, serve como um exemplo. Como é que é essa ideia de conseguir ser distraído sabendo que você tem uma pressão gigantesca por trás de tudo isso que você traz como bagagem? Isso te deixa incomodado, essa pressão de alguma forma? O que ela traz para ti como um todo dentro do seu campo profissional e pessoal? É uma pergunta mais pessoal ou profissional? Vamos começar do profissional e depois a gente entra no pessoal. Ou então, a gente pode marcar um momento só para você falar do pessoal. Inclusive, lembrando que todos eles estão nas redes, depois vão deixar os contatos. Pode até responder isso na caixinha de pergunta para interação. Vamos deixar então na caixinha de pergunta? Vamos. Show. Então vai lá, vem para essa parte Mas assim, profissional. eu acho que... Me desculpem se vocês não entendem como eu vou falar agora. Mas eu não consigo me desvencilhar do profissional e do pessoal. Quando eu chego em casa, a minha cabeça ainda tá rodando. Tantos problemas. E quando eu chego no trabalho, a minha cabeça também tá rodando os problemas pessoais. Então, é um desafio muito, muito complexo e eu adotei um método do abstrair. Porque quando a Alumni foi criada, a nossa rede de contato, a nossa comunidade foi criada, eu era presidente do Centro Acadêmico de Direito. Todos tinham a minha referência como líder do movimento estudantil. Criei a Alumni junto com os companheiros, estou falando até como político. Criei a Alumni junto com os companheiros. E todos que eu conhecia vieram para a Alumni. Quem teve interesse, obviamente.
Só que depois veio, a gente até estava discutindo isso, sobre a estratégia de trazer mais pessoas para a Alumni, só que não foi preciso. Hoje a Alumni, ela tem uma rede de contato bastante orgânica. É um mandando o link do WhatsApp para o outro, aí vai o nosso diretor administrativo. Quando entra pessoa do nosso grupo de WhatsApp, que é a nossa primeira entrada, nosso hall, nossa sala de estar da nossa casa, nosso diretor administrativo envia o formulário para se associarem, até porque temos o CNPJ também, é bom, é legal, mas também não é a casa da mãe Joana, temos o CNPJ, temos que prestar contas, temos um estatuto, temos que zelar também por essa questão burocrática. Mas as pessoas ainda me vinculam bastante como se eu fosse o líder da Alumni ou se fosse alguma coisa. Eu falo, não, gente, nem aceitei ser presidente da Alumni, nem quis ser presidente da Alumni, a Amanda é a presidente da Alumni, nem quando a nossa primeira ideia, nosso protótipo, eu me coloquei como presidente da Alumni, porque eu não consigo juntar o profissional com esse trabalho voluntário, com a minha vida pessoal, que também é muito agitada. Eu acho que daria um bom podcast, minha vida pessoal, brincadeira. Mas é bastante complexo, bastante trabalhoso, mas também eu vejo muito... Mas também eu tento ver muito o lado bom das coisas. Eu acho o máximo quando alguém, um recém-formado, tira a carteirinha e manda uma dúvida para mim, ou então para o grupo da Alumni, perguntando sobre como recolher custos do processo, sabe? Eu acho que dá um senso de... Além de pertencimento, um senso de estou fazendo alguma coisa para o mundo. Sabe, isso daí, cara, é uma coisa sensacional, porque eu lembro de uma vez que foi um advogado antigo já, e aí ele não atuava em juizado especial e ele tava com uma causa no teto, e aí ele precisou recorrer, e aí ele me falou assim, cara, eu recorri, mas tem que recolher custas? Aí minha alma saiu do corpo, porque eu já pensei assim, não é possível. Assim, a primeira coisa que você vê assim, é o desespero pela causa do colega. Uhum. O segundo é, Jesus amado, o que você pode fazer para corrigir? Né? E aí no juizado você tem uma dinâmica própria de recolhimento de guia recursal, mais guia inicial, só que você pode fazer isso na juntada em 48 horas. Então, eu lembro que esse foi um momento muito marcante para mim, porque foi uma das primeiras vezes, né, falar da questão da docência. Eu já estou há 10 anos só de sala de aula. E ali eu vi que, às vezes, mesmo não sendo em sala de aula, tu tem algo a compartilhar, independentemente da idade, tu tem algo a compartilhar com alguém. E foi também um colega que estudou na faculdade, mas não no meu ano, era bem mais antigo, mas que em algum momento me viu numa palestra, lembrou de mim e quando na dúvida buscou. Eu acho que realmente é uma pressão que existe, mas existe um lado bom dessa questão. Sim. Como um todo, né? Você carrega um mundo, mas existe um lado bom, né? De ter essa função, esse dever, assim, como um todo. Agora, Amanda, a gente vive numa sociedade predominantemente machista. E isso é inegável. E eu venho acompanhando cada vez mais, e é um projeto, inclusive, da UAB também, trazer mais paridade, buscar essa ideia da paridade, mas eu vejo que na prática nós ainda temos que conviver com o promotor falando que a advogada estava rebolando para ganhar o júri, com o desembargador falando que era só uma advogada grávida, e isso muito me incomoda. E não é da boca para fora, até porque não vejo como questão de lugar de fala, mas é porque eu incomodo porque no meu escritório eu tenho advogadas que são, assim, essenciais para que aquilo rode. E qualquer coisa que ataque elas é literalmente um ataque a mim. E eu vejo isso reiteradas vezes. Então, assim, tu tá numa posição de destaque por exercer a presidência, mas também tem a posição da Amanda pesquisadora, tem a posição da Amanda advogada. Dentro dessa conjectura, eu sou uma jovem advogada que quer ouvir isso, que precisa ouvir isso. O que ao longo da tua história tu pode trazer e compartilhar, sobretudo para a estudante de direito, que busca cada vez mais uma advogada de sucesso para se ter como referência, e também para aflorar aquela advogada que está ali na batalha e ela está tentando acertar a mão e que passa por isso todo dia? Entendi. Vamos lá. Nossa, foram tantas coisas, eu fui caminhando, assim, porque eu também atuei em tribunal do júri.
Então, eu senti na pele tudo que essa colega passou na mão desse promotor, né? É claro que a gente vive numa sociedade machista, e em muitos graus, e até eu não me sinto, às vezes, num lugar de fala, porque, querendo ou não, eu ainda sou branca. Então, os níveis de machismo me atacam de maneira diferente ainda. Do que, por exemplo, uma mulher preta e em condição de vulnerabilidade econômica. Então, veja que a coisa ela vai se agravando, né? Ela vai ganhando outros nuances. Mas o que eu poderia dar, assim, de conselho para uma mulher que, vamos partir por pontos. Primeiro, tá ainda pensando em qual área seguir. Se você que tá para decidir se vai entrar no direito ou não. Assim, ainda dá para entrar, porque dizem que é um mercado saturado, né? Eu acredito que é saturado de mal profissional, porque para quem trabalha bem, tem lugar sim, tá? Tem lugar e tem lugar demais, tá? Então, esse primeiro ponto de você ingressar na universidade. Cara, a gente ganha espaço, não é batendo na mesa, não é brigando, não. É mostrando competência. É estudando, sabe? Quando eu já fui muitas vezes, de alguma forma, reduzida em mesas de negociações, principalmente, porque a gente acha assim, que o machismo ele vai estar mais no tribunal do júri. De fato. Mas numa mesa de negociação com empresários, cara, rola solto. Então, é como se fosse o tribunal do júri do empresarial, né? A mesa negocial. Mas você ganha autoridade pelo estudo. Então, estude muito, leia muito. Eu não vou trazer o papo de seja equilibrada, não. Porque é muito fácil, que já tem sucesso, falar, se equilibre, vida pessoal, vida emocional, vida espiritual. Não, vai ter um momento em que vai ter um prato que vai exigir mais e o outro vai cair. O outro vai cair. Às vezes é a sua família, porque nós mulheres ainda temos o problema da própria maternidade. Então, vai ter momentos que um prato vai exigir mais. E tá tudo bem. Mas tem um momento que vai pedir um gás diferente nosso, por exemplo, no estudo, na advocacia. Então, mostre a sua competência pelo estudo, porque não tem nada mais gostoso do que você quebrar uma sensação de desprezo do outro quando você mostra a sua competência. Quando você mostra que você veio preparado, que você fez o dever de casa. Então, primeiro, preste o seu vestibular. Eu tenho, assim, a graça de dizer que tudo que eu consegui foi pelo estudo, porque eu fui filha de um pai assassinado, tá? Poucas pessoas sabem disso, mas isso aqui é importante para inspirar você, para inspirar quem está assistindo. Então, eu fui filha da violência. Primeiro ponto. Vim de uma sociedade, de uma cidade muito afastada, longínqua, chamada Braslândia. Quase ninguém sabe, né? Mas pegava 2 horas de ônibus. Não tinha a mínima condição de fazer faculdade privada. Só que eu perdi o vestibular porque papai tinha falecido. Não consegui fazer a bendita da prova para a UNB. Passei no ProUni, consegui entrar na Católica, que era meu sonho. Porque de onde eu vinha, quem fazia Católica era algo assim, ó. Era tal no hype. Consegui entrar na Católica. O que eu fiz estando lá? Estudei igual uma condenada. As pessoas procuravam a Amanda. Onde a Amanda estava? Biblioteca. Todo momento em que eu não estava na sala de aula, eu estava na biblioteca ou estagiando, porque eu também comecei a estagiar cedo. E indo lá, batendo na porta e falando, tô aqui, quero espaço. Então, primeiro ponto é isso. Passou no vestibular, valorize o seu tempo. Cara, eu fico assim, muito chateada de ver alunos que têm a experiência de estarem em uma faculdade, de estarem numa universidade, o que seja, e não tomar posse daquele ambiente. De estudar, e não só de fazer conexões com professores também, porque a gente sabe que o professor, às vezes, é o primeiro que vai te dar a oportunidade de estágio. Vai ver a sua dedicação, vai ver o tanto que você... não você precisa ser fenomenal, mas você precisa mostrar que você está ali empenhado, que você está entregue para a tua área. Então, depois, esse é o segundo ponto. E terceiro, vem a advocacia inicial. Porque a advocacia inicial é pedrada, não é fácil, não. As pessoas pegam lá a carteira e a gente fica tudo emocionado, né? Naquela entrega da solenidade.
E realmente a advocacia é linda, a advocacia é muito bonita, né? A gente desce a rampa com o nosso cliente, a gente tem aquele senso de humanidade. Porque se todo. Ó, eu tenho certeza, se você escolheu a advocacia, significa que você tem um senso de justiça alto. Se você não tivesse, você não estaria na sala de aula de direito. Né? Então, assim, é uma profissão bonita, mas além de ser bonita, ela desgasta muito o psicológico, porque você se entrega. Então, é isso. Como não ser diminuída numa mesa negocial, ou num tribunal de júri, ou o que seja. Primeiro é mostrando a sua competência. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é não aceitando. Se posicionando. Sabendo o nosso código de ética, porque pouco advogado lê o código de ética para saber as nossas prerrogativas. Isso é o mínimo, isso é o dever de casa, não é? Sim. Então, aí a gente tem muito assunto para dizer sobre outras coisas. E essa parte do código de ética, eu quero saber um pouquinho sobre essa especialidade de cada um de vocês, mas só para ilustrar um ponto. Hoje eu estou dando aula de ética, não é a disciplina que eu tenho o costume de lecionar, mas, enfim, a instituição demandou. Você precisa, obviamente, cumprir, né? Mas o ponto que me chama a atenção é que eu já tive que fazer sustentação oral no TED, Tribunal de Ética e Disciplina, e existe um mercado ali. Sim. Existe um mercado próspero. Engraçado, cara. Existe um mercado próspero. Eu quero dizer o seguinte, às vezes, o que eu fiz de diferente que eu percebi, né? Eu li o estatuto. Olha só. Eu sou dessa também, eu leio. E parece uma piada, uma piadola, uma pegadinha. Mas o diferencial para reverter uma decisão foi ler. Simplesmente ler. E não precisei pegar, sobre as margens da investigação, do processo, blá, blá, blá. Não, foi simplesmente ler. Ó, tá escrito aqui, ó. Não tem muito o que fazer, tá escrito aqui. Se você quiser não aplicar a lei, você que se vire para fundamentar. E eu lembro que teve uma das sustentações que eu conheci o relator. E aí, depois do voto, eu pedi uma questão de ordem e eu falei assim, mas olha, me parece, não sei, conhece, Que é a redação. ética e disciplina, artigo tal, diz exatamente o que o doutor disse que não tinha. E aí, o que acontece? É que, às vezes, principalmente quando você busca uma punição de um colega, você tem que se imbuir da necessidade de trabalhar duro. Porque você tem que fazer um bom trabalho, porque o colega vai estar sendo representado, ele vai ter que se defender, ele acha que tá tranquilo. Subestima, né? Locupletação, pegar dinheiro do cliente. Isso daqui me mata por dentro. Uhum. Sai os honorários, o camarada vai lá e pega. Uhum. Ou então, uma coisa até recente, inclusive, cobra um valor de custas e tá no juizado. Você entende? Então, existe isso. Esse universo, ele existe. Muito. Ele Gente, essa do existe. juizado não tava Ele sabendo. existe, ele existe. E é assim, para você fazer uma representação, para você defender um colega que está sendo injustamente também perseguido, seja no âmbito da sua atuação profissional, seja, como recentemente a gente teve, a OAB teve que agir de forma incisiva sobre a criminalização da advocacia em algumas questões, que tá ficando cada vez mais polêmico e, sobretudo, perigoso. Sim. Porque isso daí tem uma temática muito própria. Em outro momento, a gente vai ter o presidente das prerrogativas para trazer esses casos e também sobre o caso do promotor que chamou a colega advogada de cadela. É exceção, né? Contra a mulher, mas sempre uma mulher, né? A questão do promotor com... Isso porque foi filmado. Imagine os casos que não... De porta fechada. Quando chama para conversar, quando você vai despachar, que acontece todo dia quando você vai despachar. Então, assim, isso é muito importante, mas existe um mercado ali. E agora, vou pegar aqui a questão da fala do Cleite, mas de forma mais objetiva, até por conta da questão do tempo, a gente sabe que vocês estão ouvindo bastante, mas também não pode ficar cansativo. Cleite, de forma bem objetiva, assim, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar com um processo tão específico? Assim, e aí? Como que veio isso? Então, eu trabalhei num escritório muito grande, né, no Brasil. E lá a gente trabalhava para empresas muito grandes. Então eu percebi que tinha um universo diferente. Eu estava sempre no universo dos servidores públicos. E eu não conhecia o universo das empresas. Eu não sabia o que era aquilo. Quando eu entrei nesse universo, eu falei, nossa,
é dinâmico, eu não tenho que todo dia estar numa rotina, cada dia eu tenho uma coisa diferente para fazer. É muito bom se conectar com empresários, o nível de conversa é diferente, é um pessoal que é visionário, que não é um dia de cada vez, tem uma meta e já traça objetivos, já tem alguma coisa diferente. E aí eu falei, nossa, gostei disso aqui. E aí eu fui pro empresarial. E aí abriu a outra vertente, que foi o societário. E dentro desse escritório eu também consegui perceber algumas outras áreas que eu comecei a estudar muito, né? Eu gosto de estudar muito as coisas que eu gosto, né? Acho que a maioria das pessoas também é assim. Governança e compliance, eu também comecei a estudar muito para poder ajudar as empresas nessa estruturação. E aí muita gente fala, mas governança e compliance, você não vai ter clientes grandes porque você não conhece gente que tenha tanto dinheiro assim. Eu falei, não interessa. Eu vou dar um jeito de fazer isso com empresas pequenas também, vou encaixar isso e vai dar certo. E aí eu fui pro societário, porque o que eu mais encontrei quando eu comecei, até antes de ter a OAB, né? Já nesse networking aí, eu consegui perceber que o pessoal queria fazer sociedade com os outros, mas não entendia o que era essa sociedade, que é um casamento. Quando você consegue transmitir pro empresário que ele estava se casando com alguém e que ali iam ter discussões e que ele tinha que fazer um contrato, que ele tinha que fazer, o contrato social tinha que estar bem feito, mas ele também tinha que fazer um acordo de sócios e vai comprar outra empresa, cara, beleza, você tem um namoro, você vai fazer um MOU, depois você vai fazer o contrato de fato, né, que aí você já tá ali no seu noivado, beleza, depois você vai casar, veio o contrato social. Aí vem as núpcias, uma hora vem um problema também, quem sabe vai ter um divórcio. Então, quando você começa a encarar a empresa na vida real, você começa a perceber que tem tanta coisa para você fazer antes de dar problema, que você pode organizar, que quando você apresenta isso para o cliente, que eu também penso que hoje no direito societário é um mundo muito enxuto. O pessoal falou que o eleitoral é um mundo muito enxuto, o societário talvez Aqui seja no menor Brasil, ainda. Então, né, Cleiton? Pois são poucos os advogados que tem na área societária. Tem muitos aventureiros, igual a Amanda falou, mas assim, de pessoas que entendam sociedade, entendam como aplicar e já tenham feito um acordo de sócio que tenha pelo menos 35 páginas, que é para realmente colocar todos os pontos, porque aí você vai ver. Você tem que colocar ali um divórcio, você tem que colocar ali união estável, você tem que colocar se a pessoa, por acaso, ficar paraplégica, tetraplégica, se tiver algum problema, você tem que colocar tudo. Esse é o dever do advogado, prever nessa situação preventiva. Então, é um mundo muito interessante, eu imergi nisso e amei. Show. Bacana. Bem, nossa, tem muita coisa, eu não tenho um monte de coisa que eu queria conversar, perguntar ainda e falar com vocês, até porque é muito rico a gente conversar e você vê que você vai empolgando, você vai engrenando. Show demais. A gente teve que fazer um cortezinho porque o nosso patrocinador puríssimo mandou aqui o nosso mimo para todos os nossos convidados. Maravilha, é muito bom. Show demais, então é claro que a gente vai curtir também um puríssimo. Lembrando, né, a gente ainda não tá lá, mas em breve nos aguarde Flow, né, então a gente não tem aquela parada ainda dinâmica de já receber. Não, a gente parou. Vamos curtir agora um açaí. E vou só lembrar, né, que eu tinha perguntado, Amanda, antes do corte, sobre a questão do por que fazer parte da Lumine? Por que ingressar? O que tu diria, assim, para trazer as pessoas para fazerem parte da Lumine? Bem, a gente já trabalhou um pouco sobre o que é a Lumine, né? Qual é o objetivo principal. Mas, para além disso, eu farei esse convite para você que realmente precisa de uma teia de relações. Porque no comum, no vulgo, quando a gente fala a respeito da advocacia ou a gente passa por algum momento conturbado, isso é muito comum. A advocacia é feita de trancos e barrancos, né? Um dia você está bem, outro dia vem um resultado positivo e assim a gente caminha. Então, é muito comum que a gente não consiga ver um ânimo, né, por parte de quem não entende o que está acontecendo. E o Rossi falou uma frase muito importante, que nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos. Então, esse momento de estar associado à Lumine é muito mais do que só ter acesso a cursos, né, para associados, porque nós teremos e temos.
Mas é óbvio que existe uma grande possibilidade de você ter acesso a curso em outros lugares. Mas o diferencial da Alumni é realmente essa teia, né? Essa teia de contatos de pessoas que saíram do mesmo lugar que você. Eu vou repetir isso, que eu sinto um orgulho muito grande quando eu olho para colegas que saíram da mesma estaca que eu, às vezes até mesmo em situação mais dificultosa, e que conseguiram, né, galgar, que conseguiram ter um sucesso dentro da área de atuação. E quando a gente convive e vê e a gente consegue compartilhar isso, é óbvio que a gente tem um crescimento conjunto. Então, para você que deseja para além de uma associação comum, no sentido de ter profissionalização, mas para você que quer caminhar junto, que quer ter alguém que entenda o que você está passando ou pelo que você já passou, e para você que é formado há 1900 lá vai bolinha, já foi docente da Católica, eu faço esse convite para você, que você contribui, que você preste esse serviço social, de estar junto, de dizer que é possível, de ser essa presença, né, possibilitadora de futuro. Porque certamente muitos irão se espelhar em você. Mas para isso acontecer, você precisa estar junto. Então, para todos estes, eu peço para que vocês se associem, vocês vão ser muito bem recebidos, tá? Então, esse é o convite para que vocês se associem. E que convite, né? Qual que é o arroba lá do Alumni? Alumni Direito CB. Que é a nossa comunicação aqui, Alumni Direito CB. Isso, Alumni Direito UCB. Lembrando, pode se associar tanto os egressos como ex-docentes, tá? A gente quer fazer essa conexão com antigos professores que marcaram a nossa história, não é só para quem se formou agora. Você pode achar, poxa, tem mais pessoas que se formaram agora. Óbvio, é mais fácil a gente encontrar essas pessoas. Mas você que se formou, entre em contato conosco para você fazer parte dessa teia. A gente precisa de você, tá bom? Eu tô velho, formei em 2012. Então já... não tá tão... A Me senti o faculdade de Direito tem titio quantos Suquita aqui anos? hoje no... 50? Então... Sou o titio Suquita. Rodrigão, pra gente começar a caminhar pro fim do episódio, essa parte dos cursos, falasse bastante da sua especialização ali junto à ESA. E o que tu acha dessa questão de ESA, instituição de ensino... Você que foi, assim, uma pessoa que usou, né? De fato, um usuário dessa disponibilização de serviço. O que é que tu entende como isso foi possível, essa capacitação, enfim? E obrigado, ESA, por isso. Há uns 2 anos atrás, 3, eu diria, é notório e perceptível a descentralização que a ESA está tendo e um cuidado mesmo com os advogados que não estão concentrados no plano. Nisso, eu dei um exemplo meu pessoal, que eu pegava ônibus 11 horas da noite, voltando ali da W3 Norte, que não é um lugar muito seguro, e etc. Era apenas um menino, 19 anos, 20 anos. E eu acho que a ESA está com esse cuidado em levar os cursos. Aí eu acompanho as subseções de Samambaia, Taguatinga, a qual eu pertenço, e Ceilândia. E eu acho fundamental a ESA, o plano diretor da ESA, os diretores, enfim, o conselho, não sei como que é o organograma da ESA, pensarem nesse jogo faculdade ESA. Porque antes de pensar em reciclar um advogado, é necessário prepará-lo. Porque na faculdade, a gente aprende muita coisa, mas não aprende a advogar. Então, tipo... Eu acredito... no PJE da vida, exatamente. no sistema. Eu não sabia mexer no PJE. A gente sai totalmente seco, né? Eu não sabia Aí mexer no que PJE. entra a grande importância também do estágio, né? A gente estagiar ali na faculdade. Mas eu faz estagiei diferença. só em órgão público, Então. por exemplo. Eu não tive esse contato com a advocacia. E não tem um curso de PJ. Você vai procurar informação na internet também, não Agora tem. a ESA tá muito tendo. escassa.
Tá tendo, né? Mas seria interessante introduzir isso Nas cadeiras, né? nas cadeiras, né? Fazer esse jogo. Porque, assim, a universidade ensina muito, dogmática e também pelo período que se tem, né? 5 anos. Exatamente. Por mais que seja muito, ainda é pouco, pro tanto que o direito exige. Sim. E adoraríamos fazer uma parceria Alumni e ESA. Fica a Mas dica. a ESA Fica realmente... registrado aqui. Mas a ESA realmente tem muitos cursos, né? Tem muitos cursos de coisas mais práticas dentro da advocacia, Sim. cursos mais segmentados que ajudam muito o advogado, às vezes que não tem tanta noção. E às vezes até os que têm uns cursos muito aprofundados. Então faz muita diferença esses cursos. Show, que legal ouvir isso. Assim, como professor, eu me policio para tentar trazer também o máximo de prática. Eu acho que cada um oferece aquilo que tem e você se esforça para levar ainda o extra, né? Então, obviamente, como eu sou advogado e vou morrer advogado, né? Então, eu gosto de levar muito questão de prática. Fiz uma sustentação oral de sala, coisa de louco, coisa que eu estava conversando no Circuito Nacional de Processo Civil, com qual a comissão aqui da seccional eu sou presidente. E eu falei sobre essa oportunidade única de fazer uma sustentação oral de sala de aula no Tribunal de Justiça do Goiás. Foi coisa de louco. Uma matéria eminentemente processual, artigo 10º, que é a vedação do princípio da vedação surpresa. E a tese era processual. E o tribunal acolheu a tese perante os alunos. Isso foi uma coisa muito louca, assim, Nossa, sabe? que legal. Foi uma experiência Imagina a muito emoção, bom. né? Pô, foi incrível, assim. Não, porque a gente só tem como exemplo, assim, de eloquência e que isso convulsiona os alunos, né? No direito penal. Agora, o direito civil, a gente fica um pouco só ouvindo aquela técnica processualista e não sente isso, né? A presença do advogado no tribunal. Então, é show demais. Em breve, não é, Henricão? Vai ter um curso aí de sustentação oral, Ai, já fica... debate. Excelente. Tem um negócio, assim, interessante vindo. Mas procedendo, assim, já com o encerramento, eu quero agradecer a vocês três. Foi uma honra tê-los aqui conosco. Vou passar a palavra rapidamente para cada um de vocês, para, inclusive, falar uma coisinha, deixar também o nosso @, que é a nossa landing page, hoje em dia. Mas, de verdade, de coração, assim, muito obrigado. Obrigado por trazerem essa ideia de uma advocacia frutífera, independentemente da questão do contexto de idade, mas uma advocacia combativa, de sucesso, e não só de sucesso, mas também bem sucedida, né, em múltiplas áreas. Então, muito obrigado. Amanda. Bem, primeiramente quero agradecer a todos vocês. O açaí tá maravilhoso. Tá tudo maravilhoso, na verdade. Dá até dó de terminar esse episódio aqui com vocês. Como finalização, Rossi, eu gostaria de deixar uma motivação, na verdade. Não é um papo de coach, tá? É um papo que realmente dá certo. Quando eu estava para me formar, eu recebi muitas palavras negativas, no sentido de a advocacia está saturada. Você não vai ter espaço. Você não é filha de gente que tem algum nome na advocacia. Sabe aqueles monstros que vinham assim atrás? E eu realmente acreditei nisso. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um honorário na minha mão, eu chorei assim de alegria e falei, cara, dá dinheiro, fazer o que ama? Era como se eu tivesse descoberto o mundo. E aí eu descobri que, na verdade, aquelas vozes que me diziam isso eram vozes de frustração. E que a gente não pode levar isso para a nossa advocacia. Dentro de nós, a gente tem um potencial imenso de mudar a nossa realidade de vida. É que eu estou falando para quem... para quem tem uma condição boa, muito bem. Mas eu estou falando mais agora para quem realmente quer advocacia para mudar a sua vida. A advocacia é uma área que acolhe muito bem. Acolhe. Quem realmente se dedica, quem realmente estuda, quem realmente se abre para tudo que está ocorrendo. Hoje a gente tem muitas tecnologias aí, a gente não pode correr, a gente não pode ter medo, a gente tem que enfrentar de frente, porque a advocacia é isso. É combatividade, é presença, é espírito. E para dizer a você, dá sim para sustentar a sua família com a advocacia. Eu estou dizendo isso porque eu realmente não acreditava. E eu ouvia isso. Dá sim para você não só sustentar, mas para você viver bem. Então, guarde isso e realmente se esforce, porque a colheita do esforço, ela vem. E se associe na Alumni. Rodrigão, muito obrigado, viu? Sempre de portas abertas. Um encerramento aí pra gente. Obrigado, Rossi, pelo convite. Mais uma vez, obrigado, Amanda, Cleixe, por compartilhar esse momento comigo. Obrigado também ao açaí por isso, porque está uma delícia.
Ainda mais pra mim, que eu não almocei. Então, A advocacia como ela é. pois é. Eu acho que a Amanda já foi bem sucinta e bem feliz nas palavras dela. Só que eu quero dar uma dica que eu queria que alguém tivesse dado pra mim quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Sabe aquele dinheirinho que a gente ganha? Você não vai comprar um carro. Você não vai comprar uma casa. Você vai fazer terapia. É sustentabilidade emocional. E a advocacia precisa. Porque hoje estamos abarrotados de advogados com burnout, com ansiedade social, com depressão, com essas mazelas humanas, porque o corpo... Porque você está lidando com um problema, não é só seu problema, é um problema do outro. Quando você lida com um problema seu, é ruim, imagina você lidar com o problema do outro. Mas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai depender da sua carteira de clientes. Então, faça terapia para você conseguir lidar bem com seus clientes e seus casos tenham êxito. Caso contrário, o que deveria ser uma jornada feliz e legal, existencialmente falando, não vai ser nada legal, vai ser dor e sofrimento, que nem escreveu Schopenhauer. Então vamos acreditar na superação como vontade e potência. Superação como vontade e potência, superação como legado, superação no sentido de fazer um mundo melhor com a advocacia também. Acho que é só isso. Show. E Cleist? Maravilha. Rossi, brigadão aí, Amanda, Rodrigo. Eu queria falar só uma coisinha, que eu acho que assim, nós tratamos aqui a advocacia como algo lindo, mas a gente não pode simplesmente romantizar a advocacia. Sem dúvidas. A advocacia é difícil, ela é dura, e para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não souber aonde você quer estar, se você ainda não tomou, né? Se você ainda não definiu exatamente onde você quer estar, talvez seja esse o momento de você definir alguma coisa. Não, pelo menos definir, cara, quero advogar. E a partir disso, aproveitar as oportunidades, como elas são. Às vezes a pessoa chega e fala, não, eu quero só uma oportunidade na área empresarial, quero só uma oportunidade na área penal. Às vezes você vai chegar lá, vai se decepcionar e não vai querer mudar de área. Então, aproveite as oportunidades que são dadas. Elas vão trazer outras oportunidades. Mas se você for extremamente seletivo, vai chegar um momento que não vão ter mais oportunidades. Então, faça o melhor que você pode, bem feito, e aproveite oportunidades. Não fechando portas e sempre abrindo. Acho que é isso aí que eu tenho pra falar. Excelente. É isso Encerrou aí. falando bonito, hein? Encerrou falando bonito. Show de bola. Então, galera, é isso aí. Mais um episódio do podcast Pode Advogar. O pessoal não fez aqui o jabá não, mas vamos lá. Amanda Cunha DV. @AmandaCunhaDV. @adv.Rodrigo Cândido Nunes. Show. E a gente vai mudar isso aqui também. Pra quem conhece o podcast, já tem uma piadinha interna aí, @AX, mortal pra trás, 2 voltinhas, Farias, já sabe aí. E Cleist Monteiro. Cleist com K. Só letra, vai lá pro pessoal. KLEIST.Monteiro. Show de bola. E @prof.rossi. E o mais importante de todos, @podcast Pode Advogar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando. Puríssimo, sensacional. Excelente. Mates, show de bola. Very nice. Léo Paixão, Eduardo Farias, muito obrigado. Mais um episódio. Estamos juntos e até a próxima.